E aí, vamos resolver esse exercício da FUVEST aqui sobre o Império Romano? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai de exercício aí, mas é claro, antes da gente continuar, não esquece aí de já dar um like aí no vídeo, também é claro aí se inscrever no canal, é óbvio, ativa o sininho também e segue a gente lá no Instagram, no Facebook, né, do Prof. Elvis História em Casa e escuta também o nosso podcast lá no Spotify, hein? Não esquece. Hoje a gente vê esse exercício aí da FUVEST de 2018, né, tratando então sobre um texto de Perry Anderson, né, que é um grande medievalista, estudioso então da Idade Média, e falando desse livro aí, né, um trecho desse livro de Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, né, considerando então a passagem aí, né, da queda do antigo, né, o Império Romano do Ocidente, representando a Idade Antiga, a Antiguidade lá, né, então marcando no seu fim lá em 476 com a queda de Roma, e o início então do que vai ser essa Idade Média aí marcado pelo sistema, né, chamado de feudal. Lembrando que então aí o texto então do Perry Anderson, como tá para vocês, um grande medievalista aí, como tá aparecendo na sequência nesse livro então chamado Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Nós temos lá, começa com os impérios helenísticos. Lembra que quando a gente fala de impérios helenísticos, estamos falando então associado lá, né, ao governo do Alexandre o Grande, né, que ele é proveniente da Macedônia. Lembra que os macedônicos, aí associados ao pai do Alexandre o Grande, né, Felipe II, conquistam então a região lá da Península Balcânica ou a Grécia, aproveitando-se do momento lá de desunião dos gregos após dois grandes conflitos, que são as guerras médicas e a chamada Guerra do Peloponeso. Mas lembrando então que, né, o Império Helenístico é associado ao Alexandre o Grande por conta de que o império que ele vai criar, né, não só passando pela Península Balcânica, Egito, Oriente Próximo, Oriente Médio, chegando aí até quase a China, mas é marcado lá pela helenização. Que lembra que o Alexandre, né, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele é um cara que defende aí, valoriza a cultura dos gregos, discípulo lá de Aristóteles, ele vai promover então a difusão da cultura grega por onde ele vai dominar. E também a fusão aí com a cultura oriental que ele vai conhecer. Esse processo de difusão da cultura grega e fusão com a cultura oriental, chamado de helenização. E aí que nós temos, ó, esses impérios amálgamas, né? Essas misturas aí ecléticas diferentes de formas gregas, né? Que remete então a esse contexto aí do Alexandre o Grande, e também orientais, alargavam o espaço da civilização urbana da antiguidade clássica, diluindo-lhe a substância, né? Então acabou, é claro, permeando esse território todo, né? Vai se distribuindo essa cultura aí por onde ele vai desenvolver esse domínio, então, Alexandre o Grande, macedônico. Só que aí a segunda parte do texto que fala lá, de 200 a.C. em diante, o que para nós então seria ali, né, a transição aí da República Romana para o Império Romano. Então a gente for pegar lá 200 a.C., né, praticamente já então século 2 para 1 a.C., se a gente for lembrar a contagem decrescente lá antes de Cristo. Então de 200 a.C. em diante, o poder imperial romano, então, associar aí ao momento do Império Romano que nós temos, né, cada vez mais a partir lá do Otávio Augusto. Então, o poder imperial romano avançou para leste. Se você for considerar, então, norte, sul, leste, oeste, nós temos, então, um avanço em direção ao oriente ou em direção ao leste, então, que o Império Romano vai desenvolver. E, aí continua, nos meados do século II, aí já é, claro, né, depois de Cristo, então, certo? As suas legiões, os seus exércitos romanos, haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Como tá, então, se você ainda não se ligou, que o leste é essa referência aí ao Oriente. Então, pegando nessa relação tanto com Alexandre o Grande, com o Império Romano, com essa parcela mais oriental aí, não só, né, do Império Romano, mas também, é claro, oriundo aí desse império, né, que vem lá com Alexandre o Grande. E olha o que o exercício pede e olha a primeira alternativa aqui. Na região das formações sociais gregas, né, então essas regiões que possivelmente tiveram aí formações sociais parecidas com a Grécia e tal, por influência aí também dessa helenização. Letra A. A autonomia das cidades-estado
né? Então, olha o conceito aí, autonomia, que seria basicamente aquela ideia de um conceito, né, de liberdade, aí deles poderem, cada cidade-estado, se autogovernar do jeito que achasse melhor. A autonomia das cidades-estado, daquelas polei, né, a polis grega, manteve-se intocável. Olha lá. Apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos. Então, assim, é uma coisa meio contraditória você falar que a autonomia das cidades-estado manteve-se intocável com a centralização política, que é um preceito básico da gente pensar que retirou a autonomia desses, né, desses locais, dessas regiões, e centralizou tudo na figura do imperador. Então, nada a ver essa alternativa aí, que basicamente errou feio aí, como você está ligado, que autonomia e centralização política, né, são conceitos basicamente opostos, né? Mas olha a letra B aí para você. Letra B. Essas formações sociais gregas e os impérios helenísticos constituíram-se com o avanço das conquistas espartanas no período posterior às guerras do Peloponeso. Então está falando que esses territórios aí mais para o Oriente, ou esses, né, impérios helenísticos, têm a ver aí com as conquistas, né, espartanas no período posterior às guerras do Peloponeso, ou no Peloponeso aí, ao final do século V a.C. Primeiro, essa referência à Guerra do Peloponeso, que é aquela guerra lá entre duas ligas, né? A Liga de Delos, ou a Confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Então, essas ligas que levavam outras cidades aí, né, ao conflito, eram movidas então por essa disputa pela hegemonia das cidades-estado gregas. Basicamente, Esparta vai tentar acabar com a hegemonia ateniense. Esparta sai vencedora dessa guerra, iniciando sua, né, hegemonia espartana, mas um pouco depois é combatida por Tebas e aí se inicia uma hegemonia tebana. E aí as cidades-estado gregas estão num processo então de lutas entre si, né, lutas constantes entre si, o que vai acabar por facilitar o domínio do Filipe II lá da Macedônia, do norte aí, né, na região norte aos gregos, aí a Península Balcânica, em que ele, aproveitando-se dessa desunião entre as cidades-estado, vai invadir e conquistar a região. Que aí então você tem a sucessão, né, do Filipe II pelo Alexandre o Grande, que vai em direção à conquista lá no leste, mais para o Oriente, promovendo essa helenização. Então, falar dessa helenização, desses impérios helenísticos ter a ver com Esparta, na verdade, né, não tem a ver, porque é posterior ao domínio macedônico. Então, a letra B também está incorreta. Letra C. A conquista romana, né, e possivelmente falando lá do leste, então, né, do Oriente, caracterizou-se por uma forte ofensiva de que eles promoveram ataques frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cerceando as escolas filosóficas gregas. Então, esse ponto também, cerceando, né, limitando as escolas filosóficas gregas. Então, olha que coisa, de que Roma, onde conquistou, e de repente aí, é claro, onde entrou em contato com essa influência helenística, ela simplesmente, então, eliminou. Se a gente for pensar que muito aí da cultura dos romanos é derivada da dos gregos, né, a própria religião lá, politeísta e antropomórfica, né, a questão da filosofia, que também falar que limitou a escola filosófica grega, se baseou na escola filosófica grega para desenvolver lá, né, também suas obras, seus pensamentos. E essa ideia aí de que, é claro, né, a gente pegar teatro, filosofia, Jogos Olímpicos, influências gregas diretas na cultura romana. Então não dá para você falar de que eles promoveram ataques a essa cultura aí helenística que é derivada dos gregos. Esquece, está errada a letra C. A letra D para você na sequência, que aí, ó, o Oriente, que acho que então a referência para você geográfica é o leste, certo? Tornou-se área preponderante do Império Romano. Então aí está falando do Império Romano a partir do século III depois de Cristo. Interessante isso aí, né? Se a gente voltar lá no enunciado, falando dessa questão, ó, nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. Então quer dizer que eles avançaram lá. Então volta na letra lá, né? D. O Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III depois de Cristo, com a crise do escravismo, interessante essa, porque isso rolou nesse momento também, o que acabou, né, que afetou mais fortemente sua parte ocidental, o que então levou cada vez mais ao interesse, né, do Império Romano e as atenções lá para a parte oriental.
Isso aí é interessante e sim, tem cheirinho aí de correta. Por quê? Primeiro sim, rolou essa crise do escravismo. É bom lembrar que a partir do governo do primeiro imperador lá, o Otávio Augusto, você tem o fim das guerras de conquista, né? Então Roma vai estabelecer os limites do Império Romano, onde começava e terminava Roma, e não tem mais tanto prisioneiro de guerra, que vira escravo também. Que é aí que nós temos, na parte oriental do Império, aí eu acho que você pode falar de que ainda rola o fornecimento de escravos por sinal vindos lá de regiões na África, por exemplo. Mas o que nós temos aqui é de que esse Império Romano ele começa a se voltar cada vez mais para o Oriente também, porque a partir do século III pode-se falar de uma barbarização do Império Romano, do exército romano, da sociedade romana. Isso porque cada vez mais, apesar de ser inicialmente, né, de uma forma pacífica, os bárbaros, povos que viviam fora do Império Romano, não falavam como os romanos, não pensavam como os romanos, né? Aqueles chamados germanos, a gente pode colocar anglo-saxões, francos, visigodos, suevos, alamanos, burgúndios, essa galera que aos poucos entra de forma pacífica no Império Romano e posteriormente pressionados lá pelo, né, hunos, eles acabam entrando então de forma mais violenta. Mas lembrando que com isso eles acabam sendo utilizados como mão de obra no sistema de colonato, acabam também sendo utilizados até como soldados no exército romano. Por isso lembrar que teve a crise do escravismo, sim, que atingiu a parte ocidental, e ao mesmo tempo também essa história de que Roma estaria barbarizada demais. Se você for lembrar o caso do imperador Constantino, né, que transferiu a sede do seu império de Roma para a cidade lá que ele batizou de Constantinopla, no caso a cidade de Constantino, que foi basicamente lá a reconstrução da antiga colônia grega de Bizâncio. E lembrando que, né, você tem um pouquinho depois aí do Constantino, a divisão do Império Romano feita pelo imperador Teodósio, com o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital lá em Constantinopla. Então, essa letra D aqui já dizia, né, o cowboy, o garoto vaca, muito interessante aí, cheirinho de correta. Vamos para a letra E, então, para você. Os espaços foram conquistados pelas tropas romanas. Acho que ele está falando lá dos espaços geográficos, dos espaços, né, das formações sociais gregas lá. Foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e na Ásia Menor. Beleza, na Grécia e na Ásia Menor, tem a ver e tal, só que olha lá o que ele coloca, então, em seu período de apogeu, devido às lutas intestinas, as lutas internas, né? As lutas intestinas e as rivalidades entre cidades e estado. Então está falando de que Roma conseguiu conquistar esses territórios lá para o Oriente devido às rivalidades internas entre as cidades e estado gregas, que não tem nada a ver. É bom lembrar que, historicamente, essas rivalidades entre as cidades e, né, estados gregas, essas lutas internas, intestinas, marcavam esse contexto que eu falei da Guerra do Peloponeso para frente. Então, aí que você tem de que essas lutas internas meio que, né, fizeram o Filipe II ver que dava para invadir e conquistar a Península Balcânica, conquistar a Grécia. Então, as lutas internas vão facilitar o domínio macedônico sobre a região da Grécia, que posteriormente essa região um pouco mais para frente vai ser dominada pelos romanos. Então, não tem nada a ver aí com, né, acaso as tropas aí romanas conquistando esses territórios, né, gregos aí, né, porque antes você tem o Império Macedônico no meio. Então, essa alternativa E está completamente errada, portanto, a gente volta na alternativa D, que é a alternativa correta aí, então, para vocês. Tudo bem? Ok, vamos lá então. E é isso aí, lembrando que eu espero que você tenha tirado sua dúvida aí desse exercício. É claro, se você tiver algum outro exercício com dúvida aí, manda pra gente resolver aqui também nos exercícios então do Prof. Elvis História em Casa. E de novo, se você ainda não deu like no vídeo, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho e não segue a gente lá, né, no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, faça isso agora, além de ouvir também a gente lá no podcast no Spotify. Valeu, galera, é isso aí. Até o próximo exercício aqui com o Prof. Elvis do História em Casa. Até mais.